Você já sentiu que o mundo inteiro virou as costas para você e só restou você e uma fé frágil? Hoje eu quero compartilhar com você a história de alguém que talvez você ainda não conheça. Uma história sobre falhas, sobre esperança e, especialmente, sobre uma fé inabalável no que muitos consideram impossível. Vamos juntos descobrir essa história, porque ela não é apenas dele, mas talvez seja a sua também. Ele entrou no estúdio, olhou para a câmera, mas eu senti que aqueles olhos não estavam apenas olhando para a lente. Ele olhava profundamente para a alma de cada pessoa ali, incluindo a minha. Cristiano Ronaldo, alguém que já passou por tantas coisas, não precisava falar muito. Ele não precisava exibir seus troféus, não precisava falar sobre os gols ou as grandes conquistas. O que ele trouxe foi uma mensagem que poucos poderiam compreender. Antes de começarmos, já clica no like e se inscreve no canal. Se você curte esse tipo de conteúdo, comenta com e aqui embaixo para eu saber que você está com a gente. Vamos juntos nessa. Era uma manhã que eu nunca esqueceria. Estávamos nos preparando para uma entrevista comum, como tantas outras, mas ninguém sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Cristiano, sentado à minha frente, olhava para mim com um olhar calmo, mas aqueles olhos carregavam demais. Não era apenas a calma de um jogador lendário, mas a calma de um homem que já enfrentou a dor, a derrota e, finalmente, uma fé sólida. Enquanto todos na sala estavam atentos a ele, eu preparei uma pergunta que pensei que o deixaria desconfortável. A pergunta era simples, mas desafiadora. Você realmente acredita em Deus, Cristiano? Porque para mim, Deus não existe. É apenas uma fantasia que as pessoas inventaram para se sentirem menos sozinhas. Quando fiz essa pergunta, o ar na sala congelou. Todos ficaram em silêncio. Ninguém ousava respirar. Eu podia sentir todos os olhos voltados para Ronaldo, esperando sua reação. E ele? Ele não se irou, não se defendeu. Ele apenas manteve o rosto tranquilo, olhando diretamente para mim, como se estivesse ponderando cada palavra da minha pergunta. Cristiano não se apressou a responder. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse se dando o tempo necessário para refletir. Esse silêncio não era vergonha, mas sim confiança, certeza. Ele não precisava se defender. Ele só precisava dizer o que realmente estava em seu coração. E então ele respondeu, não com raiva, mas com uma calma tão profunda que eu não pude deixar de sentir a intensidade. Eu respeito sua opinião, mas quando você diz que Deus não existe, você está falando com alguém que deve tudo na vida a Ele. Tudo. Naquele momento, eu percebi que a resposta dele não era uma simples refutação. Ele não precisava discutir sobre religião ou crença. Ele estava falando sobre sua vida, sobre o que ele passou. Ele falou sobre os dias difíceis de sua infância, sobre a família pobre, quando a fé em Deus foi a única coisa que os manteve de pé. Ele falou sobre os momentos de fome, sobre ver sua mãe sofrer, mas ainda assim mantendo sua fé. E o mais importante, ele falou sobre como a fé em Deus o ajudou a superar todos os desafios. Ele disse: Deus esteve ao meu lado nos momentos em que eu não podia continuar. Eu vi coisas que a ciência não pode explicar, e eu acredito que nem tudo na vida pode ser explicado pela razão. Às vezes, há milagres que só a fé pode sentir. Se você ainda não se inscreveu, aproveita agora. Clica no botão de inscrição, deixa um like e, claro, ativa o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão. E comenta aí o que você pensa sobre o tema de hoje. Cada palavra dele estava cheia de emoção, sem vanglória, sem retórica. Tudo o que ele queria fazer era compartilhar uma parte de seu coração, uma parte de alguém que se ergueu da pobreza, da perda e da dor para encontrar fé e salvação. Eu não pude deixar de sentir uma mudança no ar dentro de mim.
E eu sabia que aquela não era apenas a história de Cristiano Ronaldo. Essa poderia ser a história de qualquer um de nós, daqueles que já perderam a fé, daqueles que se sentiram sozinhos e desesperançados e daqueles que precisavam de uma luz de esperança para seguir em frente. Agora, eu quero perguntar a você: você já se sentiu assim? Já se sentiu como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando e só restasse a fé para seguir vivendo? Pense nisso, porque essa história pode ser sua. Então, ali estava ele, no estúdio, com aqueles olhos firmes, olhando diretamente para mim. Eu, como jornalista, sabia que estava prestes a testemunhar algo diferente, mas não fazia ideia de que seria algo que iria tocar a alma de milhões de pessoas. Não era sobre futebol. Não era sobre vitórias ou conquistas no campo. Era sobre algo muito maior. Algo que, até aquele momento, eu nunca tinha entendido completamente. Cristiano me olhou com um sorriso tranquilo, como sempre, mas seus olhos carregavam uma intensidade que eu não esperava. Eu, que sempre fui tão cética, tão crítica, me vi em um momento que nunca tinha imaginado. Eu, que tinha me fechado para tudo, inclusive para o que eu considerava ser uma crença fantasiosa, agora estava diante de alguém que acreditava em algo que eu nunca fui capaz de entender completamente. Ele respirou fundo e, com uma calma impressionante, começou a falar. Você sabe, eu sei que você pode não acreditar em Deus, mas vou te contar uma coisa. Eu, Cristiano, sou alguém que deve tudo o que tem a Ele. Tudo. Essas palavras não foram ditas com arrogância. Pelo contrário, havia uma humildade nas palavras dele que me fez parar e pensar. Ele começou a falar sobre sua infância. Eu não tinha nada, mas o que eu tinha era a fé, disse ele, a voz carregada de uma sinceridade que fez todo o estúdio silenciar. Eu já sabia da sua história, de como ele cresceu em uma família simples, mas ouvir ele falar com tanto sentimento me fez perceber o quanto a fé, algo que eu sempre desacreditei, realmente foi uma força na vida dele. Quando eu era criança, minha família mal tinha o que comer. Minha mãe trabalhava o dia inteiro e meu pai se foi muito cedo. A fé foi o que nos manteve em pé. Foi a fé que nos deu coragem quando o mundo parecia se fechar para a gente. E é por isso que, mesmo agora, eu agradeço a Ele por tudo que eu sou, tudo que eu conquistei. Ele fez uma pausa, olhando para mim com um olhar profundo, como se quisesse me fazer entender mais do que simplesmente palavras. Quando as coisas ficavam difíceis, quando minha mãe estava doente e os médicos não podiam fazer nada, a fé nos deu força. Quando não havia mais esperança, a fé nos deu razão para continuar. Nesse momento, eu senti algo estranho, algo que nunca havia sentido antes. Aquelas palavras vindas de alguém que eu pensava ser apenas uma estrela do futebol estavam me tocando de uma forma que eu não sabia explicar. As pessoas que estavam assistindo, tanto no estúdio quanto em casa, também sentiam o mesmo. A plateia estava em silêncio, e eu percebia que as câmeras, que geralmente se moviam rápido para captar as reações, estavam agora congeladas no momento, como se, de alguma forma, todos estivessem presos naquela história. Uma história que não era sobre futebol, mas sobre vida. Cristiano continuou. Eu não sou um homem perfeito. Cometi meus erros e vi a dor de perto. Mas uma coisa eu sei. Nunca desacreditei de Deus. Nunca desacreditei da fé. Porque quando o mundo parecia desabar, foi a fé que me manteve em pé. E mesmo quando não sabia como seguir, Deus sempre estava lá. E olha, eu estava começando a me sentir desconfortável. Porque por mais que eu quisesse contestar, as palavras dele estavam tocando meu coração de uma maneira que eu não podia ignorar. Eu, que sempre critiquei qualquer forma de fé, estava começando a entender o que ele queria dizer. Mas eu não podia deixar de perguntar: e o que você diria para quem, como eu, perdeu a fé? Cristiano não hesitou. Ele sorriu suavemente e disse: Eu entendo, sei como é.
Eu também já perdi a fé por momentos. Quando meu pai se foi, quando tudo parecia dar errado, me senti perdido e pensei que a fé não tinha mais sentido. Mas é justamente nesse momento de dor que a fé aparece com mais força. Não é fácil, eu sei, mas às vezes é no silêncio da dor que a fé fala mais alto, porque ela não é sobre entender tudo, ela é sobre confiar. Eu não sabia o que responder. A conversa, que começou como uma simples entrevista sobre futebol, agora se tornava uma troca de experiências de vida, de eu não estou aqui para convencer você a acreditar. Ele disse com calma, mas eu só quero compartilhar a minha verdade, porque talvez em algum momento da sua vida você também precise ouvir isso. E foi aí que algo dentro de mim começou a mudar. Eu percebi que talvez eu tenha me fechado demais para a vida, para as pessoas e até para mim mesma. Ronaldo, com sua humildade e fé, me fez ver que a vida é mais do que as respostas fáceis, mais do que a lógica que a gente tenta aplicar em tudo. Ele me mostrou que, às vezes, é a fé que nos dá a coragem de seguir, mesmo quando não há mais esperança. O silêncio no estúdio era pesado, mas não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio de reflexão, de compreensão, de acolhimento. Como se todos ali, naquele momento, estivessem compartilhando algo muito mais profundo do que qualquer entrevista poderia trazer. Eu olhei para ele, tentando entender, tentando processar tudo o que ele havia compartilhado, mas não havia palavras. Eu sabia que ele não estava pedindo nada. Ele apenas queria compartilhar sua verdade, e de alguma forma, sua verdade havia tocado algo dentro de mim, algo que eu pensei que estava perdido há muito tempo, e então ele disse algo que em poucos segundos se tornaria viral. Deus nunca parou de te procurar. Às vezes, é só a gente que se esconde. Essas palavras caíram como uma flecha no coração de todos, e eu percebi que naquele momento, Cristiano Ronaldo não era mais apenas um jogador de futebol. Ele era um homem com uma fé imensa, com uma luz que transcendeu qualquer coisa que eu já tivesse visto antes. Ele não precisava fazer nada grandioso, ele só estava sendo ele mesmo, compartilhando sua verdade. Eu fiquei ali, em silêncio, refletindo sobre tudo o que havia acabado de acontecer. E de alguma forma, eu sabia que aquela conversa não era só sobre mim ou sobre ele, mas sobre todos nós. Porque todos nós, em algum momento, precisamos de um pouco de fé, de esperança, de alguém que nos mostre que, mesmo nos momentos mais escuros, existe luz. E ali, naquele estúdio, Cristiano Ronaldo não estava mais apenas fazendo uma entrevista. Ele estava, sem saber, reacendendo a fé de uma nação inteira. E mais do que isso, ele estava fazendo eu, e quem sabe muitos outros, acreditar que, às vezes, a verdadeira força vem de dentro, de um lugar que a gente nem sempre consegue ver, mas que está sempre lá. E você? Já parou para pensar no que te faz seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido? Eu nunca imaginei que uma simples conversa pudesse mexer tanto comigo. E olha que, até aquele momento, a minha vida inteira foi sobre buscar respostas racionais, sobre buscar provas e explicações lógicas para tudo. Eu sempre fui a pessoa que, se não visse com meus próprios olhos, não acreditava. Mas naquela sala, com Cristiano Ronaldo sentado diante de mim, eu comecei a perceber que algumas coisas não precisam de explicação. Às vezes elas simplesmente são. Eu ainda estava processando tudo o que ele havia dito, quando ele olhou para mim com aquele sorriso tranquilo e começou a falar novamente. Não com pressa, mas com uma calma que parecia ter o poder de parar o tempo. Você sabe, disse ele, quando eu digo que tudo o que eu sou, eu devo a Deus, não é apenas uma forma de falar. É uma verdade profunda dentro de mim. Eu não sabia o que responder. Aquele homem que tantos viam como um ídolo de futebol estava me mostrando algo que eu jamais esperava.
Ele estava compartilhando sua vida, suas dores, suas perdas, de uma forma tão genuína que eu me senti incapaz de olhar para ele e continuar com a minha velha postura cética. Eu me sentia como se ele estivesse falando não só para mim, mas para todos nós, para todos aqueles que, como eu, se afastaram da fé, da esperança e da verdade. Quando você vive uma vida como a minha, onde a dor e o sofrimento estiveram sempre ao seu lado, você aprende que o futebol, o dinheiro, as medalhas, tudo isso é passageiro, ele disse, olhando para o nada, como se estivesse revivendo aqueles momentos difíceis. O que fica é a fé, é a verdade que você carrega dentro de você, e ela, a fé, foi a única coisa que me manteve firme. Eu queria entender mais. Eu queria que ele me explicasse tudo, como se pudesse me dar um manual para encontrar essa fé, essa força. Mas ele não falava de forma didática. Ele apenas falava com o coração, com a sinceridade de alguém que, através de tantas lutas, havia encontrado uma paz interior que poucos conseguem alcançar. Eu nunca fui um exemplo de perfeição, longe disso. Ele continuou. Eu também me perdi, me revoltei, questionei Deus. Quando meu pai morreu, quando minha mãe ficou doente, eu senti como se o mundo tivesse virado as costas para mim. Eu me senti completamente sozinho, sem saber como seguir. Eu sabia que ele havia perdido o pai quando ainda era muito jovem, mas ouvir ele falar da dor daquele momento, com tanta sinceridade, fez a história ainda mais real. Não era apenas uma lembrança distante para ele. Era uma dor, uma ferida que ainda estava ali, mas que ele havia aprendido a carregar de uma maneira diferente. Mas foi exatamente nesse momento de dor que eu percebi que a fé não é sobre ter tudo, é sobre ter o suficiente para seguir. E o suficiente para mim foi a força para não desistir, a força para não deixar o sofrimento me consumir. Eu olhava para ele, sentindo cada palavra dele, cada gesto, cada pausa. Ele estava me dizendo que a verdadeira força não vinha do dinheiro, das vitórias ou das conquistas, mas daquilo que a gente guarda no coração, daquilo que a gente acredita, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário. A sala estava em silêncio absoluto. O tipo de silêncio que só existe quando você sente que algo muito profundo está acontecendo. As palavras dele estavam me tocando de uma maneira que eu não sabia explicar, como se ele estivesse abrindo uma porta dentro de mim que eu havia trancado por muito tempo. Eu não sou perfeito, e sei disso, ele continuou, mas eu encontrei algo que me faz levantar todos os dias. E isso é o que eu chamo de propósito. Não é sobre ser famoso, não é sobre ser o melhor jogador de todos os tempos. É sobre entender que você tem um propósito maior, algo que vai além do que você imagina. Eu não conseguia mais me concentrar apenas nas palavras que ele estava dizendo. Eu comecei a me perguntar se eu também tinha um propósito. Se ao longo de toda a minha vida eu estava realmente vivendo com um propósito, ou se estava apenas seguindo o fluxo, buscando respostas em coisas externas, sem perceber que o que eu realmente precisava estava dentro de mim. Eu comecei a entender que, às vezes, a verdadeira força não vem de conquistas externas, mas de como você lida com as coisas internas, com seus sentimentos, com suas crenças. Cristiano continuou, olhando diretamente para mim, como se estivesse falando não só para mim, mas para todos nós. Eu sei que a vida é difícil. Eu sei que muitas vezes a gente se sente sozinho, perdido. Mas é nesse momento que a fé aparece. Não é uma fé que te faz viver sem dor, mas uma fé que te dá forças para enfrentar a dor. O que ele estava dizendo parecia tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderoso. A fé não era algo que resolvesse todos os problemas, não era uma fórmula mágica para a felicidade,
mas ela era o que nos dava coragem para seguir em frente, para encontrar um motivo, mesmo quando tudo parecia sem sentido. Você sabe, ele disse, depois de tudo o que vivi, de tudo o que passei, eu sei que o que realmente importa é o que a gente deixa para os outros. O que a gente faz com a nossa vida, com o nosso tempo aqui. Eu fui abençoado com muito, mas o que mais me orgulha é o impacto que eu pude ter na vida das pessoas. O futebol me deu muitas vitórias, mas o que me deixa mais feliz é ver que, com uma simples ação, eu pude mudar a vida de alguém. Eu não conseguia mais segui-lo como antes. Não estava mais ouvindo apenas um ídolo do futebol. Eu estava ouvindo um homem que, com sua experiência, me mostrava que a verdadeira vitória não estava nas conquistas externas, mas no que você consegue tocar nos outros, no que você consegue mudar na vida das pessoas, simplesmente sendo quem você é. Naquele momento, eu senti uma espécie de revelação. Eu me dei conta de que eu também tinha uma missão. Talvez eu ainda não soubesse bem qual fosse, mas ela estava ali, esperando para ser descoberta. E eu sabia naquele instante que o que ele estava compartilhando não era só a história dele, era algo que todos nós precisamos ouvir. A fé não se trata de ter todas as respostas, mas de saber seguir, de confiar mesmo quando as respostas não aparecem. Cristiano terminou, olhando para a plateia com um sorriso tranquilo, mas eu sabia que naquele momento ele não estava buscando aplausos. Ele estava apenas sendo ele mesmo. E isso, para mim, era o maior exemplo de todos. A conversa estava se desenrolando de uma forma que eu nunca imaginei. Tudo o que eu pensava que sabia sobre fé, sobre religião e até sobre a vida estava sendo colocado em perspectiva de uma forma muito mais profunda. E a cada palavra de Cristiano, mais eu me sentia tocada, mais eu via que essa entrevista não era só sobre ele, era sobre todos nós, sobre tudo o que estamos vivendo. Mas mesmo no meio dessa conversa tão intensa, com todo o estúdio imerso no silêncio e na reflexão, eu ainda estava com uma dúvida. Será que, depois de tudo, ele realmente acreditava que o mundo podia mudar? Será que a fé que ele tanto falava poderia realmente ser a chave para um mundo melhor? Isso era algo que eu ainda não tinha certeza. Eu estava ali, ouvindo, mas também refletindo sobre a minha própria vida, sobre minhas próprias crenças e escolhas. Foi quando, de forma inesperada, Cristiano se virou para mim, com aquele olhar calmo e sincero. Ele sabia que eu tinha dúvidas. Ele sabia que, apesar de tudo o que ele estava compartilhando, eu ainda estava tentando entender o que ele estava dizendo. E sem hesitar, ele me fez uma pergunta que mexeu comigo de um jeito que eu não conseguia entender. Você já se perguntou por que estamos aqui? Ele me perguntou com um sorriso suave. Eu não estou falando de religião. Estou falando da razão pela qual estamos vivos, da razão pela qual as coisas acontecem. Você já parou para pensar que talvez a gente tenha um propósito maior, algo que vai além do que vemos no dia a dia? Eu fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Ele estava me desafiando a pensar em algo maior do que eu havia pensado antes. Não era mais sobre se Deus existia ou não, não era sobre acreditar em algo sobrenatural. Era sobre entender que a nossa vida, cada momento, tem um significado profundo que muitas vezes a gente ignora ou simplesmente não percebe. Eu sei que a vida não é fácil, eu sei que a gente passa por muitos desafios. Ele continuou, olhando para mim com um olhar sério. Mas a verdade é que cada dificuldade que a gente enfrenta é uma chance de aprender algo. E a fé, para mim, não é sobre esperar que tudo melhore do nada. É sobre saber que, mesmo nos momentos mais difíceis, você não está sozinho. Você tem algo dentro de você que te dá força para seguir em frente. Essas palavras, de novo, me tocaram profundamente, porque naquele momento eu percebi que ele não estava falando só de fé religiosa, ele estava falando sobre a força interior que todos nós temos, sobre a nossa capacidade de superar as dificuldades, de crescer com as nossas perdas.
E mais importante, ele estava me dizendo que todos nós temos algo dentro de nós que nos impulsiona a seguir, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Eu sei que é difícil acreditar quando tudo parece perdido. Ele continuou. Eu já passei por momentos em que eu também pensei em desistir, em que pensei que a vida não tinha mais sentido. Mas aí eu lembrei de algo. A vida não é sobre não ter problemas, é sobre como você lida com eles. E é a fé que me ensinou a não desistir, a não parar de lutar. Eu estava sem palavras. Ele estava falando de algo tão profundo, algo que não tinha nada a ver com as respostas fáceis ou com as soluções rápidas. Ele estava falando sobre enfrentar a vida de frente, com coragem, com fé e, mais importante, com a consciência de que, mesmo nos momentos de dor, ainda há algo de bom por vir. E isso, para mim, foi uma verdadeira revelação. Nesse momento, a conversa se transformou. Não era mais uma entrevista. Não era mais sobre ele sendo o ídolo do futebol. Não era mais sobre ele contar sua história de vida. Era sobre algo muito maior, algo que todos nós poderíamos aprender. E eu comecei a perceber que essa conversa estava me mudando de alguma forma. Estava me fazendo ver que talvez eu estivesse colocando barreiras demais entre mim e o que realmente importa na vida. Cristiano olhou para mim e disse: Eu entendo que você, como jornalista, tem que questionar tudo. É seu trabalho, seu papel. Mas no fundo, todos nós estamos buscando a mesma coisa: propósito. E esse propósito, para mim, vem da fé. Não é sobre o que você tem, não é sobre onde você chegou, é sobre o que você faz com isso, sobre como você toca a vida das pessoas ao seu redor. Eu olhei para ele e, pela primeira vez, não vi mais apenas o jogador famoso. Eu vi um homem que, através de sua própria jornada, encontrou algo que poucos conseguem encontrar: um propósito. E ele estava compartilhando isso com o mundo, sem exigir nada em troca. Ele não estava ali para ensinar religião, não estava ali para convencer ninguém. Ele estava apenas vivendo sua verdade e mostrando com humildade que a vida é muito mais do que a gente vê à primeira vista. Você sabe, ele continuou, todos nós passamos por momentos difíceis, mas esses momentos não definem quem somos. O que define é o que fazemos com eles, como escolhemos crescer a partir deles. E para mim, a fé me ensinou que, mesmo quando a vida nos derruba, sempre existe uma chance de recomeçar. Eu não sabia mais o que dizer. Não era só uma resposta que ele estava me dando, era uma lição de vida. E de repente, eu me senti conectada com ele de uma forma que nunca imaginei ser possível. Não era só sobre ele me ensinar algo. Era sobre nós dois, naquele momento, compartilhando uma verdade universal, porque a dor, a luta, as perdas, todos nós passamos por isso. E todos nós temos a escolha de como reagir a isso. A sala estava em silêncio. Não havia mais aquele clima tenso da entrevista. Agora, tudo estava mais leve, mais fluido, como se a conversa tivesse se transformado em uma troca genuína entre duas pessoas que estavam se entendendo, se conectando, de uma forma muito mais profunda do que palavras poderiam expressar. Eu sabia que, naquele momento, Cristiano não estava apenas falando comigo. Ele estava falando para todos que estavam assistindo, para todos que, assim como eu, precisavam ouvir aquelas palavras. E de repente, eu percebi que por mais que eu fosse cética, por mais que eu tivesse minhas dúvidas, o que ele estava compartilhando não era algo que pudesse ser negado. Era real, era verdadeiro. E naquele momento, eu me senti grata. Grata por estar ali, por ter escutado aquela história, por ter aprendido, sem pressa com ele. E mais importante, eu me senti grata por entender que às vezes não precisamos de respostas definitivas para tudo. Às vezes precisamos apenas confiar, acreditar e seguir em frente. Porque, no final das contas,
A vida não é sobre entender tudo, é sobre viver com coragem, com fé e, mais importante, com o coração aberto para o que realmente importa. Eu olhei para Cristiano e ele apenas sorriu. Não era um sorriso de vitória, mas de alguém que sabia que naquele momento algo muito importante havia acontecido. E de alguma forma, naquele silêncio, eu sabia que ele não precisava mais dizer nada. Ele já havia nos dado tudo o que precisávamos. Eu estava ali, no estúdio, com tantas perguntas na cabeça. E não eram perguntas sobre futebol ou sobre as glórias de Cristiano Ronaldo no campo. Não. Aquelas perguntas eram sobre algo muito mais profundo, algo que estava mexendo comigo de uma forma que eu não podia mais ignorar. Cristiano estava me mostrando, sem saber, um caminho que eu mesma não sabia que precisava percorrer. A conversa estava muito além do que eu esperava, muito mais do que eu poderia ter imaginado. E a cada palavra, a cada pausa, ele me mostrava que a verdadeira força não estava nas vitórias externas, mas na capacidade de enfrentar a vida com coragem e fé. E então, com aquele sorriso tranquilo no rosto, Ronaldo falou mais uma vez, mas dessa vez de uma maneira que fez com que tudo o que ele dizia tivesse um impacto ainda mais profundo. Ele me olhou nos olhos e disse: Eu sei que a vida não é fácil. E eu sei que não é todo mundo que tem as mesmas chances que eu tive. Mas eu também sei que, mesmo nas maiores dificuldades, podemos encontrar um propósito. Às vezes, é só questão de olhar para dentro de si, de parar por um momento e ver o que realmente importa. Eu queria entender o que ele queria dizer com isso, porque até aquele momento eu tinha achado que o propósito de vida era algo simples, algo que a gente encontrava facilmente quando tinha sucesso ou fama. Mas ele estava me dizendo que o propósito de verdade não estava em tudo isso. Ele estava em algo muito mais simples e ao mesmo tempo mais complexo. O propósito para ele era algo que vinha de dentro, algo que ele encontrou ao longo de uma vida cheia de desafios, de quedas e, claro, de vitórias. Eu sei que todo mundo acha que porque sou famoso, porque conquistei tanto, a minha vida foi fácil. Mas isso não é verdade, disse ele com aquele olhar profundo que sempre carregava. Eu também passei por momentos difíceis, momentos em que me senti perdido, sem saber o que fazer. A diferença é que eu nunca deixei de acreditar, não em mim mesmo, mas em algo maior. Eu estava começando a entender o que ele queria dizer. A vida dele, do jeito que ele estava compartilhando, não era sobre ter tudo, não era sobre alcançar tudo o que ele já conquistou. Era sobre como ele lidou com as adversidades, como ele enfrentou os momentos difíceis com fé e como ele usou essas experiências para crescer, para ajudar os outros e, mais importante, para ser fiel ao seu propósito. Eu posso ter ganhado milhões, ter sido aplaudido por milhões de pessoas, mas a verdadeira recompensa veio quando eu percebi que podia fazer a diferença na vida de alguém. Isso sim é o que realmente importa, disse ele, com uma convicção tão forte que me fez pensar sobre tudo o que eu valorizava na minha própria vida. O silêncio no estúdio era denso, mas não desconfortável. Todos ali, incluindo eu, estávamos ouvindo com o coração, absorvendo cada palavra, cada sentimento que ele compartilhava. E a cada segundo, a cada frase que ele dizia, eu me sentia mais tocada, mais envolvida, porque de repente, aquela conversa não era mais sobre ele ou sobre mim, era sobre todos nós. Eu não sou perfeito e sei disso, ele disse, com um sorriso modesto. Mas o que eu aprendi ao longo de tudo é que o propósito de vida é algo que você encontra não quando tem tudo, mas quando você aprende a dar, a compartilhar, a acreditar que pode fazer a diferença. E de repente, uma ideia começou a se formar dentro de mim. Eu percebi que enquanto eu estava ali,
tentando entender o que ele estava dizendo, eu mesma estava começando a encontrar algo dentro de mim. Eu também tinha um propósito. Eu também tinha algo para compartilhar, algo para ensinar. E não precisava ser grande, não precisava ser sobre fama ou sucesso. Talvez fosse mais simples do que eu imaginava. Era sobre a forma como eu tratava os outros, sobre a forma como eu usava as minhas experiências para ajudar os outros, mesmo que de forma pequena. Eu passei por muitas coisas difíceis e muitas vezes me senti só, mas uma coisa que eu aprendi é que mesmo quando ninguém mais acredita em você, você tem que continuar acreditando em si mesmo. Ele disse, quase como um lembrete, não só para ele, mas para todos que estavam ali ouvindo. E mais importante, você tem que acreditar no que é maior que você. Porque quando você tem fé, não importa o quão difícil a vida fique, você sempre encontra um caminho. Aquelas palavras foram como um choque de realidade, porque até aquele momento eu não tinha dado a devida importância àquilo que ele estava dizendo. Eu havia me fechado demais para as coisas simples da vida, para a possibilidade de que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre algo maior, algo que nos guia, nos dá força para continuar. E eu sabia naquele instante que essa era a verdadeira lição que ele queria me ensinar. A verdadeira força vem da fé, da crença de que, por mais difícil que seja, sempre há uma razão para seguir em frente. Eu sei que muitas pessoas olham para mim e veem um jogador de futebol, mas o que elas não sabem é que, além disso, eu sou um homem com uma missão. Minha missão é passar uma mensagem para aqueles que, como eu, já se sentiram perdidos. Eu quero que as pessoas saibam que, mesmo nos piores momentos, há sempre esperança. Sempre. Ele disse isso com tanta sinceridade que, no fundo, eu sabia que ele não estava apenas falando para mim, ele estava falando para todos nós. Eu fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras, e então ele continuou, como se já tivesse ouvido tudo o que ele precisava ouvir e estivesse finalmente em paz com sua missão. Não estou aqui para ser um herói, nem um exemplo. Estou aqui para lembrar as pessoas de que a verdadeira força vem de dentro. É a fé que nos ajuda a continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Eu sabia que ele não estava falando só sobre ele. Ele estava falando para cada um de nós, para todos que estão lutando, que estão enfrentando as dificuldades da vida, que estão tentando encontrar um caminho. E de repente, tudo ficou mais claro para mim. A fé, a força, o propósito. Tudo isso não era algo que a gente encontra fora, mas dentro de nós mesmos. E nesse momento, eu percebi que a verdadeira transformação que ele estava nos oferecendo não era algo grandioso, mas algo simples e poderoso, a capacidade de acreditar novamente. E ao ouvir isso, eu sabia que a vida não era sobre encontrar respostas fáceis, mas sobre entender o que realmente importa. E de algum modo, aquela conversa, aquela simples troca de palavras, tinha me mostrado algo que eu não estava vendo antes. Ronaldo não precisava provar mais nada para ninguém. Ele já tinha feito mais do que isso. Ele tinha tocado nossos corações, tinha nos mostrado que quando a gente tem fé, a gente pode enfrentar qualquer coisa. E de certa forma, naquele momento, ele havia me mostrado que todos nós temos a capacidade de mudar, de encontrar o propósito, de acreditar que sempre há algo mais esperando por nós, algo maior do que nós mesmos. E por mais que tudo ao meu redor ainda estivesse o mesmo, dentro de mim, algo tinha mudado. Algo muito profundo. Algo que eu nunca mais vou esquecer. Eu não sei exatamente o que aconteceu naquele dia, mas sei que, depois de tudo o que vivemos ali, nada mais seria o mesmo. O clima no estúdio, que antes estava carregado de tensão, de dúvidas, agora era leve. Não leve no sentido de superficial, mas leve como se o ar ao nosso redor tivesse se purificado. Como se, de alguma forma, todos ali, de algum jeito,
tivéssemos experimentado uma verdade que não sabíamos que precisávamos. E eu, especialmente, não podia negar. Aquela conversa com Cristiano Ronaldo havia mexido comigo de um jeito que até agora eu não conseguia explicar totalmente. Eu tinha ouvido tantas histórias, visto tantas coisas, mas aquela, de alguma forma, foi diferente. Porque não era apenas sobre o que ele tinha feito em campo. Não era sobre suas conquistas ou vitórias. Era sobre como ele lidava com a vida, como ele, com todo aquele sucesso, ainda era tão humano, tão real, tão cheio de fé. E foi isso que me tocou profundamente. Não eram só as palavras dele, mas a forma como ele as disse, com uma simplicidade e uma sinceridade que só quem realmente viveu aquilo poderia compartilhar. Eu não estou aqui para ser um modelo para ninguém, ele me disse antes de sairmos do estúdio, enquanto a gravação já havia terminado. Eu só estou compartilhando a minha verdade, porque se minha história puder ajudar alguém a encontrar força para seguir em frente, já valeu a pena. E naquele momento, tudo fez sentido. Ele não estava lá para ser uma inspiração, não estava tentando ser um exemplo de vida. Ele estava apenas sendo ele mesmo, com sua história, com suas lutas e com sua fé. E foi isso que o tornava tão real. Aquele homem que para o mundo era só uma estrela do futebol, para mim e para todos ali, era alguém muito mais profundo. Alguém que, através da sua experiência, nos mostrava que a verdadeira força não vem de onde você está, mas de onde você escolhe estar. Quando ele se despediu, com aquele sorriso leve e sincero, eu não sabia o que dizer. Estava sem palavras. Só conseguia pensar em tudo o que tínhamos compartilhado, em como aquela conversa tinha me feito olhar para dentro de mim mesma. E de algum jeito, eu sentia que aquilo não era só sobre ele, era sobre todos nós. Todos nós que, em algum momento, sentimos que a vida nos empurra para baixo, que pensamos em desistir, que nos perguntamos se há algo mais. A resposta estava ali, naquele homem simples e humilde que sabia que a vida não era sobre alcançar tudo, mas sobre aprender com tudo o que a vida nos dá. A conversa com Cristiano ficou comigo, não só por um dia ou uma semana, mas algo que eu sabia que ia carregar para sempre. E quando saímos do estúdio, percebi que algo tinha mudado em mim. Não era uma mudança grandiosa, mas uma mudança interna. Eu comecei a ver a vida de outra forma. Eu comecei a enxergar as dificuldades não como barreiras, mas como oportunidades para crescer, para encontrar o meu propósito, para olhar para o outro com mais empatia e menos julgamento. Quando voltei para casa, fiquei pensando naqueles últimos minutos com ele, na sua calma, no jeito como ele falava da fé, do propósito, da vida. E comecei a me perguntar: e eu? O que eu tenho feito com a minha vida? O que tenho buscado? Como posso usar as minhas experiências para ajudar os outros, assim como o Cristiano fez com suas palavras? Eu não sabia as respostas para todas essas perguntas, mas sabia que naquele momento eu estava mais aberta, mais disposta a descobrir. E não foi só dentro de mim que algo aconteceu. As pessoas que estavam ao meu redor também sentiram. Eu comecei a receber mensagens, tanto de colegas do estúdio quanto de pessoas que assistiram à entrevista, dizendo como aquelas palavras de Ronaldo haviam tocado suas vidas. Eu vi mensagens de pessoas que estavam enfrentando dificuldades, que estavam perdendo a esperança e que, ao ouvir Cristiano falar sobre fé e perseverança, sentiram-se renovadas. Eu percebi que, de alguma forma, aquele momento não tinha sido só sobre mim ou sobre ele. Era sobre todos nós. Uma mensagem de fé, de esperança e de transformação. Eu me vi no meio de uma conversa com amigos mais tarde, onde alguém mencionou a entrevista. As palavras de Cristiano estavam lá, no ar, ainda ecoando nas nossas mentes. Um deles, que sempre foi muito cético, olhou para mim e disse: Eu não acreditava muito nessas coisas, mas o que ele falou mexeu comigo. Acho que tem algo aí.
Não sei, é como se tudo fizesse mais sentido agora. Eu apenas sorri, porque sabia exatamente o que ele queria dizer. Aquele homem, com sua verdade simples e pura, havia tocado em algo dentro de todos nós, e de repente as coisas começaram a se encaixar. Aquelas palavras que antes eu achava que eram só para ele, eram para todos nós, porque todos nós, em algum momento da vida, precisamos lembrar que não estamos sozinhos, que por mais que a vida nos coloque em situações difíceis, por mais que as portas pareçam se fechar, sempre existe um caminho. E muitas vezes, esse caminho começa dentro de nós mesmos, na nossa capacidade de acreditar, de não desistir, de ter fé. Eu não sabia onde essa jornada me levaria, mas uma coisa eu sabia: eu não era mais a mesma pessoa. Aquela conversa tinha me mostrado algo novo, algo que eu não estava buscando, mas que agora eu sabia que precisava. A fé não é uma coisa distante, algo que se encontra em templos ou palavras bonitas. A fé é algo que se encontra em cada um de nós, nas nossas ações, nas nossas escolhas e, mais importante, na nossa capacidade de seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. No fundo, o que Cristiano Ronaldo me deu naquele dia não foi apenas uma lição sobre fé, mas uma lição sobre humanidade. Ele me mostrou que, acima de qualquer título, qualquer prêmio ou qualquer fama, o que realmente importa é como você trata os outros, como você usa sua vida para fazer a diferença. Ele não precisava ser um exemplo para ninguém. Ele já era, porque ele estava vivendo sua verdade, e isso por si só era a maior lição de todas. E eu, finalmente, entendi o que ele queria dizer. A vida não é sobre alcançar tudo o que você deseja. É sobre aprender a caminhar com fé, com coragem e com o coração aberto para as oportunidades que a vida nos oferece, mesmo quando elas não são o que esperávamos. Eu saí daquela entrevista mais leve, mais aberta e, mais importante, eu saí com a sensação de que a jornada de fé que Ronaldo me mostrou não era só dele, era a nossa jornada, a jornada de todos nós. Sabe aquele momento em que você escuta algo e, de repente, tudo parece fazer sentido? A vida, as dificuldades, os desafios que a gente enfrenta, tudo começa a ter um propósito mais claro. Eu tive um desses momentos recentemente e vou compartilhar com vocês porque acho que pode mudar a maneira como vemos as coisas. Quando a gente fala de fé, muitas vezes a primeira imagem que vem à cabeça é algo religioso, algo distante, algo que se aprende dentro de uma igreja ou em algum lugar específico. Mas o que eu aprendi e o que me tocou profundamente é que a fé vai muito além disso. Fé não é apenas acreditar em algo maior, algo além de nós. Fé é sobre acreditar em si mesmo, acreditar no processo da vida, acreditar que, apesar das dificuldades, sempre existe uma luz no fim do túnel. Eu sempre fui uma pessoa muito racional. Meus amigos sabem disso. Eu sempre acreditei que se você trabalha duro, você alcança o que deseja, que o sucesso vem do esforço, da perseverança e de nunca desistir. E sim, isso é verdade até certo ponto. Mas a vida me ensinou algo que eu não conseguia ver antes. A fé não é algo que você só encontra quando as coisas estão boas. A fé é algo que aparece nos momentos de dor, quando você se sente perdido, quando parece que nada mais faz sentido. Eu comecei a pensar sobre isso depois de uma conversa que eu tive com uma pessoa que, para muitos, é um exemplo de perseverança. Essa pessoa, um ícone para muitos, compartilhou uma lição que foi um divisor de águas para mim. Ele falou sobre como a fé, mais do que qualquer coisa material, foi o que o manteve de pé quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Ele me fez perceber que não importa o quanto você tenha alcançado, não importa o quanto você tenha lutado, sempre haverá algo maior que nos guia, algo que vai além do que os olhos podem ver. Eu percebi que, quando estamos diante de desafios, a fé não é apenas sobre rezar ou esperar por algo milagroso. A fé está na ação, no movimento, na forma como escolhemos reagir às adversidades.
A fé é o combustível que nos mantém caminhando, mesmo quando o caminho parece difícil. E isso me fez refletir sobre a minha própria vida. Quantas vezes, ao enfrentar dificuldades, eu me senti desanimado, achando que não seria capaz de seguir em frente? Quantas vezes eu deixei o medo e a insegurança me paralisarem? E é aí que entra a grande lição. A fé não é sobre ser perfeito, é sobre ser humano. A fé é o que nos impulsiona a levantar da cama depois de uma noite difícil, a tentar de novo quando tudo parece perdido. A fé é aquilo que nos faz olhar para a adversidade, em vez de desistir, nos dá coragem para seguir, para acreditar que amanhã será melhor, que há sempre uma chance de mudança. A lição mais importante que tirei dessa conversa foi perceber que a vida é feita de altos e baixos, e que é nos momentos baixos que a nossa verdadeira força é testada. Eu costumava ver os momentos difíceis como algo a ser evitado, como algo que deveria ser superado o mais rápido possível. Mas a verdadeira força não está em evitar as dificuldades, ela está em como enfrentamos essas dificuldades, como aprendemos com elas, como elas nos moldam e nos tornam pessoas melhores, mais fortes e mais resilientes. Eu sei que todos nós passamos por dificuldades. Todos nós temos nossos próprios desafios, nossos próprios momentos de insegurança e medo. Mas o que eu aprendi, e o que realmente me tocou, é que o segredo está em como enfrentamos esses momentos. Não é sobre esperar que as coisas melhorem sozinhas. Não é sobre esperar por uma solução milagrosa. O segredo está em acreditar que, mesmo quando não vemos uma saída, a fé nos mostrará o caminho. E quando conseguimos manter essa fé, é como se o universo começasse a conspirar a nosso favor. Isso me fez refletir sobre o impacto que a nossa atitude tem na nossa vida. Às vezes, nos vemos presos em um ciclo de negatividade, achando que nada vai mudar, que nada vai melhorar. Mas, se conseguirmos mudar nossa forma de ver as coisas, se conseguirmos olhar para os desafios como oportunidades de crescimento, tudo começa a mudar. A vida começa a ganhar mais sentido. E acredite, a mudança começa dentro de nós. O que também ficou claro para mim é que a fé não é algo que se pode forçar. Não se trata de convencer alguém a acreditar em algo. Fé é algo que vem do coração, algo que nasce quando você se permite ser vulnerável, quando você reconhece que não tem todas as respostas, mas ainda assim escolhe continuar, escolher seguir em frente. A fé não exige explicações, ela simplesmente existe, e quando você a encontra, tudo se torna mais leve, mais suportável, mais possível. Agora, depois de tudo o que compartilhei, eu quero convidar você a refletir sobre sua própria vida. Quais são as dificuldades que você tem enfrentado? Quais são os momentos em que você sentiu que não conseguiria continuar? Como você lidou com essas situações? A verdade é que todos nós temos momentos de fraqueza, mas é nesses momentos que a fé pode nos mostrar o que somos capazes de fazer. E é aí que entra a importância de não desistir, de acreditar que podemos mudar, de acreditar que nossa jornada tem um propósito maior. A vida é curta demais para ficarmos presos no medo, na dúvida, na insegurança. Não deixe que os obstáculos façam você parar. Ao invés disso, use a fé como uma ferramenta para continuar a caminhada, como uma força invisível que te guia para os melhores caminhos, para as melhores escolhas. Por fim, eu quero deixar um pedido para você. Se essa mensagem tocou seu coração, se você também acredita que a fé pode transformar sua vida, compartilhe esse vídeo. Curta, comente e inscreva-se no canal. Porque é assim que a gente espalha as boas energias, a verdade e a força para que outros também possam se encontrar. Se você sentiu que essa mensagem é para alguém que você conhece, compartilhe com ele. Não guarde isso para si. E, por favor,
Me conte nos comentários como você tem usado a fé para transformar a sua vida. Eu adoraria saber suas experiências. Lembre-se, a fé é uma jornada. Não importa onde você esteja agora, o importante é continuar acreditando. Até a próxima.